E aí, senhores, beleza? Ana Paula Russo aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre evolução, sobre esse processo, esse chamado evolucionismo. Existem dois grupos para falarem dos seres vivos. Um defende o fixismo, o outro defende realmente a evolução. O que seria o fixismo, então? Acreditar que um ser divino, ele teria criado toda e qualquer espécie exatamente como ela é, tá? E essas espécies criadas não teriam nenhuma alteração durante a sua vida. Tudo permaneceria exatamente daquele jeitinho, até a espécie acabar. Já o outro grupo acredita na evolução e toda essa história começou com Lamarck, que apesar de conhecermos por Lamarck, o nome dele, na verdade, é Jean-Baptiste Antoine de Monnet. Mas ele era cavaleiro de Lamarck, então o Lamarck ficou sendo a marca dele. E ele foi o primeiro a organizar a ideia evolucionista a partir de uma seguinte situação: todo ser vivo, incluindo os seres humanos, descende de outro ser vivo. Acabou, não tinha mais como acreditar naquela parada da abiogênese muito louca lá atrás. A biogênese era a principal crença ao se falar de ser vivo. E aí, com as suas observações, ele nos oferece duas leis. A lei do uso e desuso, que garante que aquilo que você usa, desenvolve. Aquilo que você não usa, atrofia. E a lei de transmissão dos caracteres adquiridos, porque afinal, se você adquiriu alguma coisa com essa lei do uso e desuso e para se adaptar, você transmite aquilo ali aos seus descendentes. Por que isso? Porque Lamarck ele acreditava que o indivíduo se modificava para se adaptar ao ambiente. E talvez tenha sido esse o erro dele. Não é que a ideia tivesse toda ruim. Sim, existem modificações, existem transmissões desses caracteres, mas não é do jeito que ele falava. Não é dizer que o indivíduo ele evolui porque ele se adapta ao ambiente, então ele cria modificações, ele se modifica e aí, já que ele se modifica, ele transmite em seus descendentes. Tempo depois, Darwin foi fazer uma viagem e falou: não, gente, não é bem assim que as coisas acontecem. Ele sim sabe que as espécies se modificam com o tempo, mas não mais o indivíduo. Não é dizer que o indivíduo ele se altere, ele sofra alterações para se modificar naquele ambiente. Na verdade, para Darwin é o contrário. O único problema é que ele não conseguia explicar como transmitir isso aí aos descendentes, coisa que depois Mendel conseguiu fazer por causa da genética. Então, Darwin trouxe uma única informação. Gente, o que existe é uma seleção natural. Quem seleciona é o meio. Então, quem sobrevive? Os mais aptos. Os mais aptos sobrevivem. E a gente não pode falar os mais fortes, porque senão os dinossauros não teriam morrido. Como é que aconteceu aí a história toda de Darwin? Ele fez uma viagem de volta ao mundo com o mentor dele. Ele observou, anotou e se impressionou com a constante variedade de organismos. Então ele via que existiam organismos semelhantes com pequenas variações. E essas variações é o que fazia de diferente. É o que dava o diferencial daquele indivíduo, daquele grupo de indivíduos. Quando ele chegou em Galápagos, a primeira coisa que chamou a atenção foi o tamanho dos jabutis. Ele, peraí, mas são os mesmos jabutis. Por que são desse tamanho? E aí ele viu que não era só isso. Outros também chamaram a atenção, por exemplo, como um grupo de tentilhões, onde tinham tentilhões diferentes, e o que fazia com que eles se diferenciassem era o tamanho e a alimentação, que gerava um bico diferente para cada um, de acordo com o seu tipo de alimento. Mas era tudo um grupo só. E aí ele até acreditou que esses tentilhões teriam migrado. Mas em questão dos outros animais, por exemplo, os jabutis, não, vamos lembrar
os continentes juntos, os continentes se separam. Então, aqueles indivíduos que estavam ali no meio do caminho, um bocado foi para um lado, um bocado foi para o outro. Porém, o clima, o ambiente, a formação, os fatores abióticos influenciaram para que os mais aptos sobrevivessem, portanto, os mais aptos iriam gerar novos seres daquela espécie. Olha esse exemplo aqui, ó. Tá aqui a raposa, ela se alimenta de ratos e o lugar é meio acinzentado, tem uma cor muito voltada para o cinza, quase preto. O que acontecia? Os ratos brancos, eles eram mais facilmente visualizados, enquanto os cinzas passavam despercebidos. Então, quem a raposa acabava pegando? Os ratos brancos, porque eles eram os primeiros a aparecerem. Os cinzas foram ficando. Quem diminuiu em número de espécimes? Os brancos, porque afinal eles estavam ali à disposição do seu predador. E aí, olha, começou a diminuir a quantidade de ratos brancos e a quantidade de ratos cinzas aumentou. Por quê? Porque eles são mais aptos a esse ambiente, eles conseguem se disfarçar melhor e deixar de ser uma presa tão fácil. Porque como ele se disfarça no ambiente, ele não é tão visível ali. O neodarwinismo aí já veio depois de Mendel. Aí Mendel já tinha falado que a genética existia, que na verdade tudo falava lá no código genético, no nosso material genético e tal, tava tudo beleza. Então, o neodarwinismo, ele veio para intensificar tudo aquilo que Darwin falou. Ele conseguiu explicar de melhor forma aquilo que Darwin chamou de seleção natural. Agora eu tinha mais meios para conseguir responder algumas questões que não tinham sido respondidas. E aí vieram as evidências da evolução que foram parte desses estudos do neodarwinismo. Tipo, as estruturas anatômicas. Existem estruturas homólogas, homo vem de semelhante, elas têm a mesma origem embrionária, mas funções diferentes. Exemplo aí da imagem, olha, eu tenho 5 membros superiores ou dianteiros, superiores para os bípedes, dianteiros para os quadrúpedes. Eu tenho 5 aí, todos mamíferos, consequentemente a origem embrionária é a mesma. Tanto que, olha, se a gente for olhar os tipos de ossos, todos têm exatamente a mesma coisa. O que vai diferenciar aí é porque cada um vai usar de um jeito para manusear alguma coisa, para caminhar, para pular, para cavalgar, para voar, para nadar. Então, essas estruturas, elas precisam ser adaptadas a exatamente o ambiente onde ela está. Mas não é que o indivíduo se adaptou, ele se modificou. Aqueles que foram mais aptos àquilo, aqueles que tiveram as melhores estruturas, conseguiram sobreviver. Então, estruturas homólogas têm a mesma origem embrionária, porém, funções diferentes. As estruturas análogas são contrárias. Diferentes origens embrionárias, a origem embrionária é totalmente diferente, mas tem as mesmas funções, tá? A mesma função para todo mundo. Nesse caso aqui, olha, são animais que voam. Então, os membros estão direcionados para o voo. Para isso que servem, para esse tipo de locomoção. Mas eu tenho origens embrionárias totalmente diferentes. Eu tenho ave, eu tenho inseto, eu tenho vertebrado, eu tenho vários animais que fazem isso. E tem estruturas embrionárias que são diferentes. Aí aqui, olha, onde que isso vai levar? Vamos pensar junto. Se eu tenho uma mesma origem embrionária, que aí no caso do exemplo,
todos eram mamíferos, então a origem embrionária, a formação do embrião, do iníciozinho, a formação é a mesma. Só que diverge para funções diferentes. Então diverge para locais diferentes, para vidas diferentes, para formas diferentes, mas a partir de de uma mesma concentração. Então, as estruturas homólogas estão ligadas à divergência na evolução. Já as estruturas análogas fazem o contrário. Cada um parte de um ponto, porém todos fazem a mesma coisa. Todos têm a mesma função. Então, nesse caso, é uma evolução convergente. Eu tenho origem embrionária diferente, mas a mesma função. Converge todo mundo para um único ponto. A outra forma aí de comprovar isso são os órgãos vestigiais. Para Lamarck, seria o indivíduo. Para Darwin, a espécie. Os órgãos vestigiais são aqueles que realmente têm tamanho reduzido, função indefinida, às vezes nem função tem em uma espécie, na outra pode ter, total. Então, isso faz com que a gente acredite que exista uma ancestralidade em comum, porém, para aquele tipo de espécie, aquilo já não é mais funcional. Nesse caso aí fala do apêndice, que é algo vermiforme, não tem uma forma definida, que há muito tempo atrás ele era útil para digestão de carne crua. E a gente não come mais carne crua há muito tempo. Então ele começou a perder a função. Então Lamarck estava certo? Aí está a situação. Para Lamarck, o indivíduo resolvia. Se eu hoje começasse a comer carne crua, ele iria voltar a funcionar plenamente. Não é que ele não tenha nenhuma função hoje em dia, mas realmente a função principal já não existe. Como outro exemplo, os dentes cisos. Há algum tempo atrás, quando você amadurecesse, chegasse a uma certa idade, os dentes começavam a nascer. Hoje em dia, a gente já vê pessoas que não têm o dente ciso e que não nasce o dente mais. Possa ser que daqui a algum tempo ele nem apareça mais? Possa ser, até porque essas pessoas que nem têm o siso, é esse código genético que ela vai passar. Então, se juntar um outro que também não tem siso, não tem jeito, não vai nascer o sisozinho ali. Então, são formas de a gente dizer que realmente essa evolução existe. Tá legal, gente? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!